Tudo bem, pessoal? É o seguinte, ó, isso aqui é uma resolução da questão 11 da sua lista de teste de hipótese, tá? Tem várias questões legais na lista que falam sobre isso, então eu vou usar ela como modelo para a gente amarrar os conceitos da aula teórica e também ver no Excel como é que a gente implementa o teste e no final gera um resultado, tá? Então eu optei por montar, do que montar um vídeo grande, eu montei vários vídeos pequenos, né, para vocês, cada um com um estágio da resolução passo a passo, tá? E eu começo então nesse primeiro, só comentando como que eu sei pelos indicativos de que é para fazer um Q quadrado, tá? E como que a gente interpreta, contextualiza esse enunciado, tá bom? Então, para isso, o que eu peço que vocês façam? Leiam o documento, né, notas de aula, aquele documento mais completinho com as versões da discussão dos conceitos, né, hipótese nula, alternativa, probabilidade, né, p-valor, porque aqueles conceitos que a gente trabalhou teoricamente lá, eu vou agora vir aqui para o Excel para fazer a aplicação prática deles com cálculo, tá bom? Então é o seguinte, ó, se vocês lerem o enunciado aí, vocês perceberam que a questão é simples, né? Eles montaram então um grupo focal com diferentes faixas etárias, né? São pessoas com idades diferentes. E a gente submeteu eles a 3 slogans diferentes, né? Para checar se havia uma diferença de percepção nos 3 slogans que foram apresentados, tá bom? Bom, a gente coletou então os dados, né? Então, para esse primeiro vídeo, eu tenho que saber basicamente o quê? Primeiro, isso é um cruzamento entre duas variáveis qualitativas, né? Que são o slogan, 1, 2 ou 3, e a faixa etária, né? Jovens, adultos e maduros, né? Então, é um cruzamento quali-quali. E que esses caras que aparecem aqui, eles são as frequências que acontecem nos cruzamentos. Quer dizer, um exemplo, ó, por exemplo, como é que eu leio esse, digamos, esse 22 que aparece aqui, né? Olha, houve, digamos, 22 pessoas que são pessoas da faixa etária adulta e preferiram o slogan 3. Tá? Assim como o 14 descreve que houve 14 pessoas nessa faixa etária jovens que preferir o slogan número 1. Tá? Então isso é um cruzamento quali-quali. Geralmente a tabela ou vem montada ou você tabula ela numa base de dados com uma tabela dinâmica, por exemplo. Tá? Mas essa tabela, então, é o ponto de partida para você poder montar a análise do Q quadrado, tá bom? Então, indicativos, né? É uma análise entre duas variáveis qualitativas cruzadas, não é isso? E a gente percebe que ele é um Q quadrado, porque basicamente o que a questão está estabelecendo como ponto de partida, né? Aquela encanação, quer dizer, aquela discussão sobre situação-problema, personagem, né? O dilema que ele enfrenta, a ferramenta matemática e o cálculo. Quer dizer, aqui nós temos um analista júnior de dados e ele parte de uma hipótese, né? Qual é a hipótese dele? Ele afirmou categoricamente, ó, no meu entendimento, não tem diferenças significativas, né? De preferências entre os três públicos testados. Quer dizer, ele afirma que na visão dele, no entendimento dele, né, não importa a sua faixa etária, o seu comportamento diante do slogan é mais ou menos o mesmo, né? É exatamente o mesmo. Então vamos testar isso aí, né? Então, ó, peguei os dados que estavam aqui e aí montei aqui para o Excel uma tabelinha com os dados resumido, né? Deixar a tabela mais limpa para a gente poder focar realmente no que interessa, tá? E aqui, ó, a gente então basicamente contextualizou a situação, entendi o que estava em jogo, interpretei os números que apareciam aqui e organizei a tabela, notando que são duas variáveis quali-quali. Tá? Então, esse é um primeiro indicativo de que sim, nós faremos uma análise do tipo Q quadrado. Né? Então, aqui ó, é uma análise entre duas variáveis qualitativas, é isso? Então, no caso, né, nós temos a faixa etária, é a primeira variável quali, tá? E a outra variável quali é o slogan preferido. Tá? Naturalmente, são duas variáveis qualitativas, né, ou categóricas, né? E aí, nesse caso, esse é um primeiro indicativo de que a gente vai trabalhar com o teste do Q quadrado, tá? A rigor, assim, nos livros, né, existem várias situações diferentes em que a gente adota o Q quadrado, né, um Q quadrado, né? Eu posso usar um Q quadrado, basicamente, para um teste chamado homogeneidade, né? Ou então para um teste chamado aderência, tá? Então, assim, todos eles trabalham com a mesma lógica, tá? Então, essa é uma temática que a gente vai trabalhar nos vídeos aqui, basicamente a mesma, com algumas adaptações, tá? Então, assim, para fins de alinhar com os livros, né, com a literatura, com o livro didático, esse teste que faremos aqui agora é um teste de homogeneidade entre três grupos, no caso, tá? Então, esse é um teste quadrado. Não assuste que é uma letra grega, que então vai aparecer o nome, né, histórico que essa distribuição recebeu. Tá? É o X, né, do alfabeto grego. Tá? Então vamos lá, ó, recapitulando. Duas variáveis, então, do tipo qualitativos, que eu cruzei, né, qualitativos, tá? E isso, então, é uma dica para que a gente faça uma comparação da homogeneidade entre os três grupos de faixa etária, né, usando uma estatística e um teste quadrados, tá bom?
No próximo vídeo, eu vou então com vocês definir as hipóteses nula, alternativa e rodar o teste, tá bom? Então, esse é o primeiro, perfeito, batemos a meta aí.